Irmãos, em 2002, nós quase tivemos um incidente diplomático. No aeroporto dos Estados Unidos, o chanceler brasileiro foi pedido pela segurança americana de tirar os seus sapatos para passar por uma revista. Esse chanceler era o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer. E esse ministro, humildemente, ele poderia chegar, poderia contestar, porque ele era o chefe de Estado, ele humildemente tirou os sapatos e se submeteu à revista de segurança. E o curioso aqui, irmãos, que ministro, ele significa serviço, servir. Ele serviu e fez com que não houvesse aí um conflito internacional. Muitos pensam que ministério é ligado somente a pastores, ministério de louvor, etc. Mas não, nós somos ministros, nós somos chamados para servir. Aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar. O tema desse mês, irmãos, nascido para servir. Nascido para servir. E é bastante curioso que hoje existem muitos evangelhos, quer dizer, muitos evangelhos, muitos evangelhos que são pregados, como o evangelho da prosperidade, evangelho da batalha espiritual, evangelho da cura física, mas o evangelho do serviço é pouco falado. E é um evangelho que nós precisamos ter coragem de nos curvar frente a ele. E é o que gostaria de chamar a atenção nessa mensagem que começa hoje durante todo o mês, que é o evangelho sobre serviço, sobre servir. Irmãos, e que essas mensagens elas não sejam simplesmente pregadas, mas que elas possam entrar no teu coração e que você possa refletir sobre isso nesse mês, durante todo esse mês. E não só refletir, mas que isso possa entrar no teu espírito e gerar mudança, que possa gerar dentro de você, ou melhor, fora de você, atitudes e mudanças que as outras pessoas possam enxergar. A visão da EBB tem muito o que falar sobre esse tema. Amar a Deus, amar o próximo, servir a todos. Inclusive o Vicente abriu, esse culto falando sobre a visão, falando sobre servir, falando de um texto famoso, lá no livro de Josué, que diz, como que diz, meus irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que antes de dizer isso, ou praticar isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso primeiro ter um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal, um relacionamento onde eu possa conversar com Ele, onde eu possa abrir meu coração, onde eu possa colocar meus sentimentos, minhas emoções, as minhas dúvidas, onde eu possa receber capacitação do Espírito Santo, para que eu possa, enfim, ir para o segundo propósito ou visão aqui da EBB, que é amar o próximo. E quem que é o próximo, mais próximo nosso? Nossa família, Nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. Quem mais? Nós aqui da igreja, Vocês são próximos uns dos outros. E nós somos capacitados a amar e a servir o próximo pelo Espírito Santo de Deus e através de um relacionamento com o Pai. E, enfim, servir a todos. E eu entendo servir a todos muito como igreja, Aqui, amar a Deus é algo pessoal, é você e Deus. Amar o próximo é você e o seu próximo. Servir a todos, sim, você pode servir a todos sozinho também. Mas quando nós fazemos isso em igreja, com outras pessoas, há a multiplicação de força, a sinergia. Domingo passado nós tivemos a feijoada, Não foi feijoada, foi o estrogonofe. E aquele domingo foi maravilhoso, Eu acho, Flávia, se tivesse dado certo a feijoada,
se domingo nós comêssemos feijoadas, não teria tido o mesmo efeito que teve domingo passado. Domingo passado houve esse efeito de servir os outros, servir a todos. Houve sinergia, houve multiplicação de forças, né? Aquilo que poderia ter demorado lá 4, 5, 6 horas, em menos de 1 hora e meia estava pronto. E aqui, né, houve o gesto simbólico de se entregar o valor nessa feijoada, esse estrogonofe. Ele teve o objetivo aí de arrecadar valores aí para a reforma aqui do prédio. Nós arrecadamos em torno de 800 e poucos reais, né? Mesmo 771. Mesmo com prejuízo, vamos dizer assim, de não ter muitos gastos com a feijoada. Então foi bênção, Deus multiplicou, Deus fez. E é engraçado porque até a mensagem do Leandro da semana passada teve a ver, né? E por mais que a gente queira, por mais que a gente coloque os nossos planos, se não for o plano de Deus, não acontece. Então, irmãos, é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu pediria para os irmãos abrirem em João capítulo 13, de 1 a 17. João capítulo 13, de 1 a 17. Jesus nos deixou aqui nesse texto uma grande lição sobre servir. É uma história bastante interessante que ilustra perfeitamente esse exemplo de coragem exercido por Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendeu-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu tenho exemplo para que, como vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se saber estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Senhor, obrigado, Pai, por essa mensagem, obrigado por esse texto. E essa palavra não entre, Pai, em vão em nossas mentes, mas que possa fazer morada em nosso coração e que nós possamos, Pai, a partir dessa semente, dar novos frutos. Frutos que testifiquem o nome do Teu Filho, que mostrem Jesus Cristo em nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, essa passagem nos mostra como se dá o serviço, a coragem de servir numa sociedade que já não tem mais isso, já não se encontra mais isso. É quase como se fosse uma ousadia, praticamente. Servir nos dias de hoje exige isso, exige ousadia. Curvar-se diante de uma esposa, de um filho, de um marido, de um amigo, para servir. Deixar o nosso eu, nosso egoísmo e sermos altruístas, pessoas que pensam no próximo. Isso exige ousadia. E a causa disso está no versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A razão, o motivo de você servir o próximo chama-se amor. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos por amor. E o amor aqui, utilizado no texto grego, é aquele amor compromissado, é o amor ágape, né? É o amor em que você sacrifica os seus desejos, o seu tempo, o seu querer, os seus recursos pelo próximo. Tem que haver então uma determinação de servir a Deus. E essa determinação tem que nascer no nosso coração, e deve nascer no nosso coração, porque é propósito do Pai, que está no DNA de todos aqueles que são filhos. E aqui esse texto eu queria destacar 3 coisas importantes. A primeira é que Jesus sabia que o Pai havia confiado em suas mãos todas as coisas. O segundo ponto, Jesus sabia que ele voltaria ao Pai. E o terceiro ponto, Jesus sabia que naquele grupo havia um traidor. E mesmo assim, ele lavou os pés de todos. Jesus sabia que o Pai havia confiado todas as coisas em suas mãos. Jesus tem o poder, irmãos, da vida e da morte. Ele foi quem criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Você está aqui por causa dele. E é interessante uma pessoa que tem todo esse poder em suas mãos, mesmo assim ter lavado os pés dos seus discípulos. Quando a gente conhece muitas vezes pessoas do nosso ciclo mesmo, né, de amizades, de conhecidos, pessoas que muitas vezes elas começam a prosperar, elas começam a ter um outro nível de riqueza material e acabam se afastando ou desprezando os seus antigos amigos e acaba tendo um outro nível de relacionamento. Jesus tinha o poder em suas mãos e mesmo assim ele se humilhou. O segundo ponto, aliás, Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, verso 7, quando ele diz: assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus tem autoridade sobre os seres celestiais, irmãos. Os anjos estão sobre o ser humano, mas mesmo assim ele teve a humildade de lavar os pés dos discípulos. O segundo ponto aqui, Jesus tinha consciência de que ele voltaria ao Pai. Quando o texto fala, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Algumas pessoas pensam, eu não vou mais me relacionar com eles por bom tempo porque estou indo para um outro lugar. Eles pensam que não precisam mais ter essa atitude de servir, porque já estão saindo, já estão indo embora. Jesus sabia que ele iria embora, mas mesmo assim ele teve a atitude de servir aqueles discípulos. Terceiro ponto, Jesus sabia que ia ser traído. No texto, no versículo 21, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Jesus sabia que a sua confiança seria brutalizada, porque era uma pessoa que estava próxima a ele e que o estava traindo. Mas mesmo assim, Jesus pega a toalha e lava os pés de Judas Iscariotes. Se você tivesse tanto poder assim, se você tivesse toda essa autoridade, se você soubesse que não mais iria conviver com as pessoas do seu ciclo de relacionamento, pior, se você soubesse que nesse grupo aqui, por exemplo, tivesse um traidor, uma pessoa que o apunharia pelas costas, uma pessoa que o trairia, você
lavaria os seus pés. Por isso, irmãos, nesse texto a gente pode entender que é necessário, para você servir o próximo, é necessário ter um gesto de coragem. É um gesto de coragem. Né? Você abrir mão, não só dos seus recursos, não só do seu tempo, mas muitas vezes de você pagar o mal com bem. Você chegar para uma pessoa que te fez o mal e você a retribuir com bem. Isso nós chamamos de servir. E esse servir está dentro do seu DNA. Talvez ele não esteja desperto, ele ainda não tenha sido desperto. Mas a ideia é nós entendemos isso hoje. Se você tivesse no texto aqui em João 13, verso 1 a 17, porque, no finalzinho, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façam vós também. Então, Deus, o Senhor, passou isso. Como Ele fez, faça vós também. Bem-aventurados sois se praticardes. O convite de Jesus é para que nos tornemos servos, para que nós nos tornemos seus servos. Em João 12, 26, ele diz: se alguém me quiser servir, siga-me. Ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. O que nos assusta muitas vezes, irmãos, nesses evangelhos, da prosperidade, evangelho da batalha espiritual, evangelho da cura física, é que muitas vezes não é isso que acontece. Há uma inversão de valores. Nós passamos de servos a ser senhores, a orar e pedir para Deus, ou melhor, exigir muitas vezes de Deus que Ele faça isso ou faça aquilo. A Bíblia claramente nos ensina que Jesus é o Senhor, o Mestre, e nós somos seus servos. Jesus se coloca como Mestre, temos um Mestre que nos encoraja a praticar. Devemos nos perguntar como vai ainda indo a nossa vida em termos de prática de Evangelho. Ótimo, se Deus perguntasse para cada um de nós: você tem ido no culto aos domingos? Beleza, pai, estou indo. Você tem orado antes do almoço para abençoar a comida? Beleza, pai, eu estou orando. Mas será que é só isso? Será que é uma vida ritualística que Deus quer que nós tenhamos? O Leandro Tarataka, certa vez, ele relatou que um amigo dele foi missionário no Japão. E esse amigo falou para o Leandro o seguinte: Leandro, certa vez ele foi apresentar o Evangelho a um senhor japonês, e eu fui surpreendido quando ele me falou o seguinte: eu não quero ouvir você falar de Jesus, eu quero ver Jesus. E aí, esse missionário falando, eu fiquei surpreendido. Eu comecei a explicar para ele que é impossível ver Jesus. Jesus é Espírito, eu não consigo vê-lo. E ele começou a ter várias razões teológicas, e o japonês, ouvindo, com toda aquela cultura oriental, de ter paciência, de saber ouvir, até que o japonês o interpelou e falou o seguinte: eu quero ver Jesus. E eu não estou vendo Jesus em você, missionário. Será que as pessoas estão vendo Jesus em você? O Joaquim compartilhou um vídeo muito interessante no grupo de WhatsApp, do WhatsApp da igreja, uma gaúcha, falando lá muitas verdades, que é difícil ouvir e que nos leva a refletir sobre isso. Nós estamos vivendo Jesus ou nós estamos vivendo religião? Eu estou falando de Jesus para as pessoas ou estou vivendo Jesus na minha vida? Eu estou falando para as pessoas irem para a igreja ou estou levando Jesus Cristo para elas? Essa é a questão. Em Efésios capítulo 2, por favor, abra em Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, verso 10. Eu vou ler até um pouco antes. Aqui tem um verso que nós trabalhamos bastante no discipulado.
a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus. Muitas vezes há uma controvérsia em relação a Tiago, quando fala assim que a fé sem obras é morta, né? Mas aqui ele diz que a salvação vem pela fé. A partir do momento em que eu creio que Jesus Cristo morreu pela minha vida, que Ele pagou o preço, e a minha única função é o quê? É ser grato a isso. Mas como que fica as obras? Como que fica o servir? As obras, o servir, na realidade, ele tem que ser fruto. Ele não tem que ser algo que você troque. Tipo, não, eu vou servir na igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para ficar um pouco mais confortável em relação aos meus pecados diante do Pai. Não. O fruto, a obra, o servir, ele tem que fazer parte do seu DNA de filho de Deus. Se ele não está fazendo parte do seu DNA, é necessário que você reflita. E aqui no verso 10... Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Veja bem, você foi criado para fazer boas obras. Você foi projetado para fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em uma outra tradução da Bíblia Viva, ele diz o seguinte: foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E há muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Ele projetou que você gastasse a sua vida em prol do próximo. Ele projetou que você, muitas vezes, abrisse mão do seu tempo para ajudar o próximo. Ele projetou, muitas vezes, que você abrisse mão dos seus recursos para ajudar o próximo. Se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada. Muitos livros de sucesso afirmam formas de você ser bem sucedido, né? De você ter sucesso, as 7 formas de você ficar rico, né? Como você atingir suas metas, seus objetivos, como ser bem sucedido numa entrevista de emprego. Mas não é isso que a Bíblia quer de nós. A Bíblia quer de nós que você faça diferença na vida do próximo, que você agregue valor a esse mundo tão conturbado, tão egoísta, tão com falta de amor, que você seja o sal da terra. É esse o projeto de Deus para você. Você foi posto na terra para fazer boas obras, para fazer uma contribuição, para gastar a sua vida em prol dos outros. Você não foi posto aqui na terra somente para consumir recursos, para você comer, vestir, comprar, comer, vestir. Você não foi posto aqui na terra para gerar problemas, ser uma fonte de gerador de problemas para os seus familiares, para os seus amigos, para a sua igreja. Você foi posto aqui na terra para você ser um solucionador de problemas. Deus te capacita para isso. E você faz isso quando? Quando eu sirvo o próximo. O que Deus, aqui em Colossenses 3, 23, 24, ele diz o seguinte: tudo quando fizeres, irmão, tudo que você fazer, tudo que você for fazer, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Não sei se eu comentei já com os irmãos, mas tem um versículo que diz o seguinte: que se fizerem tudo o que te mandam, você será considerado um servo inútil. Um dia eu estava conversando com o Léo, um pouco antes dele entrar, ele fez a ITEP, um pouco antes dele entrar na ITEP, estava conversando com ele sobre esse versículo. Eu falei assim: filho, olha o que está escrito aqui, dá para você entender? Não dá, eu também não entendi. Como assim? Se fizerem tudo o que te mandam, você será considerado inútil? Mas ali ele já estava falando o quê? Da excelência, quando você faz as coisas para Deus, não pensando em você. E quando você faz as coisas pensando em Deus, você vai além daquilo que te pedem para fazer. E quando você vai além daquilo que te pedem para fazer, você se destaca. Você começa a transmitir, a ilustrar a imagem de Cristo.
E é interessante, né, que quando ele entrou, ele saiu do nível fundamental, entrou na ITEP. ITEP é um colégio técnico que exige que a pessoa fique lá de manhã, à tarde, estude à noite e tal. E aí tinha um projeto de robótica aos sábados. E a maioria dos amiguinhos dele falava assim, sábado eu quero descansar, é muito trabalho, né, que a gente já tem aqui durante a semana. E isso entrou no espírito dele, ele foi e começou a fazer esse projeto de robótica aos sábados, e fez com que ele, com isso, chegasse para os Estados Unidos e tivesse uma participação lá que foi maravilhosa para a vida profissional dele. Por quê? Porque ele foi além. Ele foi além. A palavra de Deus fala para nós irmos além, irmãos. A palavra de Deus fala para a gente buscar a excelência em Cristo e não nós mesmos. O que Deus disse para Jeremias também vale para nós, em Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Que obra especial é essa, irmãos? Servir o próximo. Quando a palavra fala, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, quando você fala do Evangelho para uma pessoa, você está servindo a Deus. Isso me lembra um evangelista que falou o seguinte: toda vez que ele saía para evangelizar, ele orava: Senhor, que hoje, no meu trabalho de evangelismo, que se for necessário, eu fale alguma coisa. Ou seja, pelo testemunho pessoal, né? Pelas atitudes, nós revelamos quem é Jesus Cristo em nós. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Isso é verdadeiro culto, irmãos. Toda vez que eu saio daqui, o culto, ele vai terminar agora, 10h15, 10h20? Não, o culto não vai terminar, melhor 11, né? 11h15, 11h20. Não, o culto continua. Por quê? Porque o culto é serviço. O culto é você prestar serviço. O culto vai continuar. Depois, quando você for almoçar em casa, lavar a louça para a esposa, você está servindo, não é mesmo? Culto você continua na sua casa, a hora que você direciona seus filhos, na hora em que você honra seu pai, na hora em que você faz o melhor trabalho no seu serviço. Isso é culto. Não é essa reunião aqui que vai das 10 até as 11h20. Aqui nós estamos como igreja, como congregação, onde nós unimos, por exemplo, para fazer um estrogonofe maravilhoso, gostoso, onde há sinergia, onde há multiplicação de força, para nós cumprirmos o propósito de Deus para a igreja. Então, irmãos, o culto não é mais domingo às 10 horas da manhã, amém? Culto é estilo de vida. Olha, repetindo novamente, Romanos 12:1. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. Sacrifício é culto, ok? Dedicado ao seu serviço. Paulo nos lembra: já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Ou seja, vou repetir esse texto que Paulo fala. Paulo fala: nós passamos da morte para a vida quando nós amamos o nosso irmão. Ou seja, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida, ou seja, que nós temos a vida eterna quando nós amamos o nosso irmão. Se eu não amo o meu irmão, eu preciso me questionar se eu realmente passei da morte para a vida, porque não está batendo as coisas. Não bate. Se eu passei da morte para a vida, o amor, o serviço, o servir, tem que fazer parte das minhas atitudes e do meu gesto. Amém, irmãos? Estão acompanhando comigo? Ok. Muitos pensam que os chamados são somente para pastores, para evangelistas, para obreiros, para os sacerdotes. Olha só o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos abrir, irmãos? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O texto diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
que está escrito logo em seguida? A fim, com a finalidade de, com o objetivo de, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um objetivo de você servir ao Senhor, proclamar, honrá-lo. Você foi redimido? Sim ou não? Amém ou não, irmãos? Amém. Você foi salvo? Sim. Então sirva. Se você foi redimido, se você for salvo, então sirva. Não está servindo? Não está envolvido, por exemplo, em algum ministério aqui da IBB de São José dos Campos? Por quê? Por qual razão? Qual é o motivo? Abraão, ele era velho e mesmo assim serviu. Tomé tinha dúvidas, mesmo assim serviu. Raabe era imoral, mesmo assim serviu. Davi tinha uma amante e sérios conflitos familiares, e mesmo assim serviu. Qual é a desculpa para não servir? Em algumas igrejas da China, quando um irmão se converte, eles dão as seguintes boas-vindas: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para ouvir e um corpo para agir e fazer a obra da igreja. Nós somos instrumentos, nós somos vasos na mão do oleiro. Se nós não estamos sendo esse vaso na mão do oleiro, alguma coisa está errada. Se eu não amo meu irmão, alguma coisa está errada. Se eu não sirvo a minha esposa, alguma coisa está errada. Se eu não honro meus pais, alguma coisa não está bem nesse DNA de filho de Deus. Servir é contrário, sei, irmãos. Por que servir, como nós vimos com Jesus Cristo, é um gesto de coragem? Porque servir vai contra a nossa natureza. A nossa natureza, pelo pecado, devido ao pecado original, devido à nossa independência e não à nossa dependência do Pai, nos faz termos uma natureza altamente egoísta. Então, servir vai contra ela. É um gesto, é uma atitude, é você querer realmente, porque o Espírito Santo, se você é filho de Deus, o Espírito Santo está dentro de você e o Espírito Santo vai te capacitar a fazer isso. O seu serviço, irmãos, é desesperadamente necessário ao corpo de Cristo. Desesperadamente necessário. Servir, apesar de ser contrária à nossa inclinação natural, ela é necessária à igreja. O que acontece quando o irmão, por exemplo, não quer servir? Quando o irmão é apenas espectador e não toma atitudes, o que acontece com esse irmão? Ele está fora do propósito do Pai. O DNA não está nele. É como se num corpo físico nós tivéssemos, por exemplo, o caso do fígado. O fígado, ele decidiu que ele não mais iria começar a viver por conta própria. Ele não mais queria se submeter a uma liderança. Ele não mais queria viver naquele corpo. Ele queria tirar um ano de folga, um ano sabático, porque ele não aguentava mais trabalhar. Ele só queria ficar se alimentando. Ele decidiu que ele teria que pensar o que era melhor para ele e deixar que outra parte do corpo fizesse a função do fígado. O que aconteceria, meus irmãos? O corpo morreria. Assim como muitas igrejas, não a igreja, a noiva de Cristo, mas igrejas locais morrem porque tem irmãos que não querem servir. Tem irmãos que querem ser espectadores, ficar sentado, ouvindo, indo embora, sem compromisso nenhum. Tem irmãos, pior, tem irmãos que estão dentro de casa e são espectadores. Vêm seus filhos cada vez mais distantes, vêm seus filhos muitas vezes se envolvendo com drogas, com homossexualismo, vêm seus filhos não buscando a Deus e não conduzem, não tomam atitude, não saem à frente, são espectadores. Irmãos, nós estamos numa sociedade, num tempo de conformismo, nós nos conformamos, o mundo está assim mesmo.
E aí a gente fica de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Eu achei muito legal a lição dessa semana que nós fizemos lá no grupo do Alcançando o Coração dos Adolescentes. Achei muito legal. Né? E muitas vezes, dentro de casa, lá nós vemos assim que existem dois pilares dentro de casa que fazem com que uma família seja saudável. O pilar do relacionamento, o poder do relacionamento e o poder dos valores. Se nós, pais, nós não ensinamos valores dentro de casa, os nossos filhos, eles vão se envolver com outros grupos e vão se comprometer com os valores desses outros grupos e vão querer cada vez mais estar longe da sua família. E assim vai acontecendo. E assim a gente vai se conformando, porque nós não servimos, nós não tomamos atitudes, nós apenas nos conformamos. É assim mesmo? Não, irmãos. Nós somos sal da terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E não para nos conformarmos. A ordem de Deus é servir. Servir não é uma opção, não é algo a ser encaixado em nossa agenda caso haja tempo. Ele é o propósito seu de vida. Existe um dito popular que vocês devem conhecer, né? Que diz o seguinte: se você não vive para servir, o que acontece? Não serve para viver. E é bem verdade. Né? Se você não vive para servir, não serve para viver. E não vale a pena, irmãos, nós nos conformarmos com isso. Não servir para viver. Nós temos que fazer a diferença e tomar atitudes. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Jesus nos deixou um forte exemplo de que é preciso coragem para servir. Mesmo ele tendo poder, ele serviu aos seus discípulos. Mesmo ele sabendo que tinha ali um traidor, ele serviu aos seus discípulos. Em Romanos, capítulo 14, verso 12, ele diz o seguinte: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12. Nós vamos ter um encontro com Deus. E, logicamente, ele não vai perguntar para você se você arrumou bons empregos, se você conseguiu comprar casa própria, se você conseguiu arrumar o carro. Não. Ele vai perguntar sobre relacionamentos. Ele vai perguntar como você serviu. Como que você se relacionou com o Filho dele, Jesus Cristo. Como você se relacionou com seus familiares. Como você educou seu filho. É sobre isso que vai ser nosso bate-papo com Deus. E graças a Ele, pela misericórdia dele que se renovou nessa manhã, né, irmãos? Ele está dando essa oportunidade de nós ouvirmos essa palavra hoje. E esse mês é um mês para nós refletirmos sobre isso. E eu oro, eu espero que no fim desse mês, no dia 30 de setembro, 30, né? No dia 30 de setembro, todos nós tenhamos embutido, incrustados em nosso espírito a vontade de servir. Senhor, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, nos dê a capacidade, nos dê a vontade, nos dê a atitude de serviço, Pai. Nós queremos cumprir o Teu propósito aqui na terra. Se nós não cumprirmos o Teu propósito, Pai, nós seremos pessoas vazias. Nós seremos pessoas em que a nossa existência não terá sentido, Pai. Que o nosso viver seja um viver para servir o outro, Pai. Que seja um viver onde nós possamos pensar no próximo, a começar pelas nossas casas, a começar, Senhor Deus, pela igreja a qual nós fazemos parte, a começar, Senhor Deus, pelos amigos e colegas que nós temos no trabalho, na escola, que nós pensemos nessas pessoas, que nós oremos por elas, Pai, que nós possamos servir. E assim, Senhor, pela Tua misericórdia, essas pessoas possam ver o Teu Filho em nós. Senhor, que o Pai Todo-Poderoso, que o amor de Deus abençoe a Tua igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Sua misericórdia, Pai, esteja sobre as nossas vidas. Que a comunhão do Espírito Santo seja presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tem um cafezinho, uma água.